porque apesar do STF ter entrado, melhor dizendo, em recesso, as ações do Supremo seguem em andamento. 8 dos 10 magistrados vão trabalhar neste mês. É isso, nada de férias e moleza, né? Não, dos 10 ministros, 8 escolheram trabalhar de alguma forma, seja de maneira completamente normal, como se não houvesse recesso, ou escolhendo casos pontuais. A gente separou aqui quais que são esses ministros e como que vai ser a divisão de trabalho no Supremo Tribunal Federal durante o plantão do Judiciário. Então vocês veem aí nessa arte da Laís Dapper que a gente elaborou. Vão trabalhar normalmente os ministros Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Flávio Dino. Menção honrosa para Edson Fachin e Alexandre de Moraes, presidente e vice-presidente do Supremo. Eles se dividem historicamente, sempre o presidente trabalha a primeira quinzena e o vice-presidente a segunda quinzena. Eles se organizam. Fachin, então, trabalha do dia 2 ao dia 15 de julho, Alexandre de Moraes do dia 16 de julho ao dia 31 de julho. Cristiano Zanin e Dias Toffoli, Renan, eles vão trabalhar em casos pontuais. Não vão trabalhar normalmente como os demais e vão escolher em quais processos eles vão atuar. Vão trabalhar em reclamações, Dias Toffoli, petições, inquéritos e mandados de segurança. Mandados de segurança são é um instrumento processual para derrubar decisões que foram tomadas, por exemplo, pela Câmara, pelo Senado ou, por exemplo, por uma Assembleia Legislativa, por exemplo. Cristiano Zanin, inquéritos, ações penais e processos que foram vinculados ou que são vinculados a ele. De férias mesmo, o Luiz Fux e a Carmen Lúcia. Normalmente são os dois ministros que de fato conseguem desapegar e sair. Por que esses ministros trabalham sendo que eles podem tirar as férias nesse período? Esse é um ponto importante para a concentração de poder, para a concentração dos casos que são de relatoria deles. Porque se esses ministros saem e chega um processo, por exemplo, para o Cássio Nunes Marques, ele estando em férias, esse processo, quem vai analisar e deliberar é o Edson Fachin. Se ele não encontrar urgência, deixa para depois. Se ele vir urgência em determinado pedido, em determinado processo que chegue, ele pode tomar uma decisão. O ministro que está de férias e que vê essa decisão sendo tomada, ele pode talvez não gostar dessa ideia ou não concordar com ela. Aí quando volta... reverte a decisão. Isso traz uma insegurança jurídica e também deixa com que esses ministros percam um pouco do controle deles sobre esses processos. Por isso que esse número aqui de cima tem aumentado a cada ano que passa. Desde 2018, 2017, esse número era muito menor. Os ministros saíam de férias, conseguiam desapegar. Obviamente a política muda, o cenário, o contexto inclusive interno do racha interno do Supremo, dissidências dentro do STF, alas que se opõem, que é natural. Isso se intensificou ao longo dos últimos anos e isso faz com que esses quadradinhos aqui de cima aumentem em detrimento desses e principalmente em relação àqueles. Mais ministros optam por trabalhar, menos ministros optam por sair em férias. 2 exemplos muito rapidamente. Rachadinha do Flávio Bolsonaro. Foi num plantão judiciário que uma decisão foi tomada suspendendo essa investigação. No retorno, o ministro que era responsável retomou o processo. Um outro processo que dizia respeito à segunda instância. Todos os presos de segunda instância, após condenação em segunda instância, foram soltos num recesso judiciário. Numa decisão como essa, isso tinha um impacto gigantesco, houve uma reversão dessa decisão. Então, para que não haja também uma insegurança jurídica e que os ministros possam controlar os processos dos quais eles são relatores, a maioria deles tem optado por continuar trabalhando mesmo durante as férias. E tem uma relação também com um ano eleitoral, com processos que pedem uma celeridade importante para decisões desses ministros, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de casos como, por exemplo, André Mendonça, relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, relator do INSS no Supremo Tribunal Federal. São 2 investigações que têm um impacto político grande, mas que, para além disso,
tem investigados que estão presos. Então é importante que o ministro que tem processos com investigados presos também continue trabalhando, porque, como a gente mencionou, durante o recesso, os prazos processuais são suspensos. Sabe aquele prazo? Olha, a PGR tem 15 dias para se manifestar. Se isso foi um dia antes do início do recesso, ela vai ter esse dia, mas ele vai voltar a contar depois de agosto. Então, durante julho, para. Não quando tem réu preso ou investigado preso. Por isso, alguns desses ministros continuam, Flávio Dino, emendas parlamentares, tudo isso também tem impacto eleitoral. Théo Cury nos ajudando a entender aí como é que funciona todo esse jogo, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quem entra de férias, quem não entra, o porquê entra, o porquê não entra. Théo Cury, obrigado por enquanto. Daqui a pouco o Théo está de volta.